Boa noite, a paz do Senhor, amém? Você está feliz? Nós estamos felizes porque estamos na casa do Pai, né? E na casa do Pai há alegria. E se você está triste, até a tristeza salta de alegria na presença do nosso Deus, amém? Então se alegre, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25. Amém? Gênesis, capítulo 25. A partir do versículo 19. É uma palavra conhecida de muitos, mas a palavra do Senhor diz que ela se renova dia após dia. Amém? Então Deus vai falar com você de maneira nova nesse dia. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: descendentes de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era de Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padarã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. E o Senhor respondeu: 2 nações há no seu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que se desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelos, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe deram o nome de Jacó. Era Isaque de 70 anos, quando Rebeca lhe deu a luz. Seguindo, no 27. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos e Esaú saiu perito caçador, homem de campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava mais a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho. Por isso deu-lhe a chamar Edom. Disse a Jacó: vende-me, pois, primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Pode se assentar, queridos. É uma história um tanto quanto conhecida no meio cristão a respeito da primogenitura de Esaú que ele vendeu ao seu irmão. Amém? A Bíblia diz que eles eram gêmeos, que estavam no ventre da sua mãe e ali eles já brigavam. A Bíblia diz que já havia luta dentro do ventre. Amém? E apesar de serem gêmeos, existem diferenças enormes entre esses 2 homens. Esaú era forte,
Jacó, mais fraco. Esaú era destemido. Jacó, a Bíblia diz que ele era pacato. Saul, ele era caçador. Jacó ajudava em casa. Esaú era amado pelo pai. Jacó era amado pela mãe. Esaú, ele era imediatista. Por que imediatista? Porque os irmãos prestaram atenção no texto que quando ele chega cansado, eu creio que ele deveria ter trazido alguma caça, porque a Bíblia diz que ele era um perito caçador. Mas ele não quis preparar aquilo que ele tinha trazido. Ele quis comer aquilo que estava pronto. Jacó, estrategista. Esaú não dava importância às coisas de Deus. Jacó dava importância às coisas de Deus. E eu estava lendo esse texto e meditando nele, e eu creio que você, assim como eu, vai se encontrar tanto como característica de Esaú, como com características de Jacó. Quantas vezes nós somos imediatistas? Às vezes você está orando por algo, pela sua própria vida, ou pela vida de alguém da tua casa, ou para conquistar algo, e você acha que está demorando demais. Porque nós, irmãos, somos assim, nós queremos orar, e queremos que Deus ouça e mande a resposta em nosso favor. Ou só eu que sou assim? Só eu, né? Amém. Eu e você somos muitas vezes imediatistas. Quantas vezes você já não disse para o Senhor, mas que demora, hein, Deus? Mas que demora para acontecer isso, hein? Só que nós nos esquecemos, como no livro de Daniel, que diz que quando Daniel propôs no seu coração orar, a Bíblia diz que de imediato o Senhor enviou um anjo com a resposta. Mas nós nos esquecemos que muitas vezes no reino espiritual há batalha. Assim como havia batalha no ventre desta mulher, no reino espiritual há batalha para que a bênção não chegue até você. Porque a resposta já foi dada pelo Senhor. Mas nós queremos pegar a bênção, nós queremos apalpar a bênção, nós não queremos esperar pela bênção. E a Bíblia diz assim, que esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha petição, o meu clamor. Então não pense que quando você ora, o Senhor não ouve a sua oração. A pastora Marisa, ela pregou aqui, acho que, eu não sei se foi a última pregação que ela fez aqui, de 1 João 5,15. Vocês lembram que diz em 1 João 5,15? Vamos ler, irmão, que eu também não lembro. Mas eu lembro da pregação. Até grifei aqui. Olha só o que acontece quando você ora. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então o nosso Deus, Ele te ouve.
Ele me ouve e ele responde. Mas existe no reino espiritual uma luta travada em meu favor e em seu favor. Amém? Então, sabe qual é a estratégia para nós? Espera no Senhor. Amém? Espera no Senhor. Outra característica de Esaú, ele não tinha propósito de vida. Ele vende a sua primogenitura e ele diz assim, ó, o que me adianta a primogenitura que eu estou a ponto de morrer? Ele não vislumbrava o seu futuro. E olha, irmãos, para que o futuro do primogênito de uma casa, ele recebia a autoridade que estava sobre o pai. Ele tinha autoridade sobre todos os irmãos. Ele tinha privilégio de ser o líder espiritual. Ele ganhava a porção da herança dobrada. E Esaú, ele não tinha essa perspectiva de conquista. E quantos de nós, dentro da igreja, não tem essa perspectiva de conquista? Eu não estou falando de ambição, eu estou falando de conquista, porque o nosso Deus é um Deus de conquista. Irmãos, ouçam o que eu vou dizer, eu não estou aqui para atacar nenhum de vocês. Mas quantos de nós não tem perspectiva de crescer espiritualmente, de conquistar bens materiais também, porque Deus ele deseja que também nós sejamos prósperos. Talvez você tenha vivendo uma vida, perdão a palavra que eu vou aqui usar, miserável, mas Deus quer te dar mais. Deus quer te abençoar. Você precisa ter uma visão do futuro, de conquista, de chegar mais longe. Deus quer te levar mais longe. Tu, porém, vai até o fim. Esaú não tinha essa visão. Para ele, estava bom morrer ali. Para ele, não tinha valor nenhum a primogenitura. A conquista de ser o líder daquela família, para ele, não valia de nada. E quantos de nós não temos essa visão de conquista? Deus quer nos dar uma visão diferente nesta noite. Você não é o coitadinho. Você não é o miserável. Você é filho do Deus vivo. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros em Cristo. Amém? Fala assim, eu sou co-herdeiro em Cristo. E as bênçãos que estão em Cristo também são para mim. Amém? Mude a sua visão. Já ouviu aquela pregação da galinha e da águia? Nós não podemos ter a visão da galinha. A galinha ela baixa e ela cisca, ela só olha para cá. A águia não, ela vislumbra longe. Deus está mudando visões nessa noite aqui neste lugar. Deus está tirando a visão de Esaú e dando visão de Jacó. Quantas vezes nós ouvimos esse texto e diz assim, nossa, Jacó é um ladrão, é um mentiroso, é um enganador. Não, ele tinha uma visão diferente. Ele estava no ventre, ele já queria a primogenitura. Tanto é que ele agarrou no calcanhar de Esaú para sair. Ele queria sair primeiro. Ele queria sair primeiro, ele queria a bênção. Aí, existem pregações, e a Bíblia diz que Jacó, a tradução de Jacó é enganador, o nome de Jacó. Mas aí todo mundo senta o pau em Jacó. Mas eu estava estudando esse texto, e eu estava me aprofundando um pouco mais nele. A Bíblia diz que
Deus tem propósito em tudo. E Esaú, se você for ver mais à frente, ele se casa com pessoas que Deus não tinha ordenado para que se casasse. Ele foi buscar mulher em Canaã, quando Deus disse assim, não se case com as cananeias. Se Esaú tivesse realmente herdado a primogenitura, os planos de Deus não tinham se concretizado. Porque quando Jacó é enviado pelo pai, ele fala assim, vai buscar mulher do nosso povo. E de onde veio as 12 tribos de Judá? De Jacó. Então, irmãos, tudo que Deus faz tem propósito. Mesmo que aos nossos olhos sejam errados. Pelo nosso julgamento humano, nós, Jacó, hein? Armou para o irmão dele, pegou a primogenitura, tomou, roubou. Mas Deus tem propósito. Eu não estou falando para você enganar ninguém, não estou falando para você ser enganador, mas Deus tem propósito em todas as coisas. Deus já vislumbrava lá na frente, com a visão de águia, que Jacó iria ser pai das nações, pai das 12 tribos de Israel, amém? Coisa que eu e você não tínhamos visão, que Esaú não tinha visão, que Isaac não tinha visão, que Rebeca não tinha visão, apesar dela estar com o filho, com Jacó. Você crê que Deus está mudando a tua visão nessa noite? Porque os olhos humanos, irmãos, ele só vê e rotula o mal. Você pode olhar para uma pessoa, até mesmo dentro da igreja, e você inferirá, né, vários adjetivos nela, todos ruins. Os nossos olhos são maus. Então a nossa visão também é má. Por isso Deus está mudando a nossa visão nessa noite. Para que quando você olhe para pessoas, você veja as coisas boas também. Porque ninguém, irmão, só tem coisa ruim. Aliás, todos nós temos coisas ruins. Eu e você. E eu e você temos coisas boas. Só que quando eu olho para você, eu só vejo as coisas ruins. É mais fácil, é mais cômodo. É mais fácil eu falar mal do que elogiar. Ou não? Ou só eu que faço isso? Só eu sou o pecador aqui neste lugar. Oh, glória. Pastora Marisa. Eu estou falando alguma mentira? Não, né? Porque nós somos maus. A nossa índole é má. Nós somos depravados, como tem pregado várias vezes o nosso pastor. A nossa tendência é para o mal. É por isso que quando nós lemos esse texto, nós sentamos o pau em Jacó. Mas ele tinha um sonho, irmãos, que o irmão não tinha. Ele tinha um sonho de se aproximar de Deus, porque a Bíblia diz que o líder tinha acesso a Deus. Deus não falava com os filhos. Nesse tempo aqui. Deus falava com um líder espiritual. E Jacó tinha o sonho de se aproximar de Deus, de estar perto de Deus, de estar ouvindo a Deus, de estar falando com Deus. E isso poderia ser conseguido através da primogenitura, que ele se tornaria o líder. E ele tinha essa visão e o desejo, e o seu irmão não. O seu irmão não tinha o menor cuidado com o privilégio que ele teve de nascer primeiro.
ele não tinha nenhum cuidado, ele desprezava aquilo que Deus tinha permitido que acontecesse na sua vida. Amém? Estão entendendo? Amém? Por que eu falei que Jacó era estrategista? Se você for ler mais para frente, Jacó ele sai da terra dele e vai para a casa de Labão, que é parente da sua mãe. E lá ele é enganado por Labão, que ele amava uma das filhas, e Labão o fez trabalhar por 7 anos. E na hora de dar a sua filha, ele não deu aquele que ele amava, deu uma outra filha. E ele trabalhou mais, e trabalhou mais, e trabalhou mais. E no final das contas, diz que ele apacentava as ovelhas do seu sogro, e apacentava também as ovelhas dele. E as cabras, o rebanho do seu povo, do seu sogro. E ele chega então para o seu sogro e diz assim, olha, me paga um salário que eu quero ir embora, eu quero partir, eu não quero mais ficar aqui. E o seu sogro diz assim para ele, todas as cabras malhadas ou salpicadas você pode pegar. As que não forem malhadas ou salpicadas, você não pode pegar. O seu sogro disse assim porque havia poucas que eram malhadas. Aí está a estratégia de Jacó. Ele começa então a apacentar o rebanho do seu sogro e o dele. E ele leva as cabras para tomar água em certo lugar e ele faz lá. Vamos ver se eu acho aqui. Não é mandinga, não. Deixa eu ver se eu achar que está mais fácil achar aqui. Ele leva então está em Gênesis 31, a partir do 27. Vou ler aqui para você entender. Amém? Diz assim, Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda, fixa o teu salário e te pagarei. Disse-lhe Jacó, tu sabes como venho servindo e como cuidei do teu gado, porque pouco que tinha antes da minha vinda foi aumentado grandemente e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, hei eu de trabalhar também por minha casa? Então Labão perguntou-lhe, que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele as salpicados e os malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por minha justiça no dia de manhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras, e o negro entre as ovelhas, esse for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados, de todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, os passou à mão de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre
entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante do rebanho de Labão. E olha só como ele se enriquece. Tomou então Jacó várias verdes de álamo, de aveleira de platano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs em frente do rebanho, nos canais de água, e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descendar-se e conceberam o quanto vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas e salpicadas e malhadas. Então separou Jacó cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos dos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho dos canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando os rebanhos eram fracos, não se punha assim, as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, e teve muitos rebanhos, servos e servas, e camelos e jumentas. Amém? Olha a estratégia que Deus deu para ele. Ele só podia ficar com as listadas e malhadas. E eram poucas as que tinham. Deus deu uma estratégia para que ele aumentasse o seu rebanho. É estranho, é uma coisa esquisita, né? De ele colocar varas descascadas em frente ao rebanho, e aquele rebanho, ele dava... as cabras eram listadas e salpicadas. Ele era um estrategista, por isso que eu falei para vocês, irmãos, que ele era um estrategista e o seu irmão era um imediatista. Ele via além daquilo que o irmão dele via. Ele enxergava na frente. Hoje em dia, irmãos, empresários que conseguem enxergar na frente são pessoas bem-sucedidas. Empresários que não conseguem enxergar à frente vão à bancarrota. Falem. Deus está mudando a nossa vista nesta noite. Você precisa enxergar além daquilo que você tem visto na sua casa, na sua vida. Você tem visto o quê? Enfermidade. Você tem visto o quê? Tristeza. Você tem visto o quê? Separação. Deus está te dando uma visão que lá na frente as coisas vão mudar para a glória do nome dEle. Creia que Deus vai mudar a sua vida, assim como mudou a de Jacó. Jacó, ele era um Zé Ninguém até então. Porque quem tinha tudo era Esaú. Esaú era o mais velho, tinha o direito da primogenitura, ia ser o líder, ia ser o mais bem abençoado com a herança, iria mandar nos irmãos. Mas ele não quis isso. O que você quer nesta noite? Coloca diante daquele que vive e reina para sempre, o Deus que estava lá, diante de Jacó. O que você deseja para a tua vida nesse ano de 2019? Coloque diante do Senhor. 1 João 5,15. Ele está te ouvindo, irmãos. Amém? A Bíblia diz que quando Esaú se apercebeu de que tinha sido enganado, que tinha perdido a bênção da primogenitura, ele foi e correu até o seu pai e falou: me abençoa. Isaac falou assim: olha, eu não posso te abençoar, porque a bênção que era para você, eu já dei para o teu irmão. E a Bíblia diz que ele chorou.
e jurou de morte o seu irmão. Jurou que iria matar a Jacó. Só que eu tenho uma notícia para te dar, querido. Que nesta noite, você chegou neste lugar e você talvez está se sentindo traído, talvez tenha perdido alguma coisa. E você está diante do Deus vivo, não de Isaac. Isaac só podia abençoar uma vez. Existe alguém neste lugar que ele pode te abençoar agora, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã e no ano que vem. Ele é o Deus vivo de Israel e Ele está neste lugar, nesta noite. Não é Isaac que está aqui. Não é um homem limitado que está aqui, que não pode te abençoar. O que foi que você perdeu? O que foi que tiraram de você? O que foi que você falou assim, não tem mais jeito. Não é mais possível. Tudo é possível ao que crê, amém? Você crê que existe um Deus neste lugar que não se chama Isaac, que não se chama Orlando, e que pode te abençoar com uma bênção sacudida, recalcada e abundante. E o seu nome é Jesus. Talvez você tenha perdido algo que você considerava muito importante. Mas nesta noite, Deus me trouxe aqui para dizer para você que aquilo que você perdeu não é tão importante quanto Ele tem para te dar, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Isso é melhor que primogenitura. Isso é melhor que um cozido de lentilha. Isso é melhor que cabras malhadas, salpicadas, brancas ou negras. Isto é melhor que dinheiro, isto é melhor que ouro, isto é melhor que prata. Deus te deu a salvação em Cristo Jesus. Ele se entregou lá na cruz para te dar uma coisa que é muito, muito, muito superior às coisas que nós vivemos nessa terra. Amém? A Bíblia diz que nós temos um lugar reservado para nós. Porque a Bíblia diz assim que quando ele ascendeu aos céus, ele disse, eu vou para o Pai preparar morada para vocês. E esse vocês é eu e você também. Então você tem a maior riqueza do mundo. Tudo o que você precisava, Jesus, Ele concretizou lá na cruz do Calvário. E talvez você esteja aqui e você não tenha, ou não tem certeza que tem. E Jesus, Ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Em Apocalipse ele diz assim, quem tem sede, venha. Você está com sede? Este mundo tem causado sede em você? Jesus está aqui. A fonte da água da vida está aqui nessa noite. E Ele quer te dar de beber. Amém? Abra sua boca e receba da fonte da água da vida nessa noite. E se você tiver curiosidade em seguir no texto, a Bíblia diz que Jacó foi em encontro de Esaú. E Esaú tinha jurado Jacó de morte lá atrás. Mas a Bíblia diz que quando eles se encontraram, se abraçaram e choraram. Amém?
Porque Deus é Deus poderoso, irmãos. E ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Nenhum Esaú pode impedir os propósitos de Deus na sua vida. Nenhum Esaú. Aquilo que Deus te deu, que é a salvação em Cristo Jesus e a alegria de servir ao Senhor, não permita que seja roubado de você. Não dê, não troque, não venda. A Bíblia diz que guarda a tua coroa, para que ninguém a roube. Apóstolo Paulo falando. Então, como já foi falado aqui algumas vezes, acho que nos cultos passados, a respeito de você não se deixar levar pelas coisas deste mundo, mas creia que Jesus te chamou com um propósito grandioso, amém? Você não é ninguém, não. Você é o filho do Deus vivo, aquele que vai sentar à mesa com Ele. Amém? Vai ter um dia, irmãos, que a Bíblia diz que nós vamos nos sentar à mesa com Jesus. Você tem ideia do que é isso? Do momento glorioso que vai ser isso, você está sentado à mesa, e você olhar assim, e você vê aquele que vive e reina para todo sempre, sentado à mesa com você. Isso é melhor que tudo. Não tem nada, irmãos, que possa pagar isso. Nada. Este momento, eu e você vamos vivenciar, vamos experimentar. Mas é preciso que nós possamos perseverar e não permitir que ninguém te roube a alegria de estar com Deus. Jacó, ele tinha o anseio, o desejo de estar na presença de Deus. E Jesus nos levou a essa presença. Porque a Bíblia diz que quando ele foi pregado lá na cruz do Calvário, que ele morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou e nos deu livre acesso ao trono da graça. Então, hoje, eu e você temos acesso ao trono da graça. Não é preciso nascer primeiro, é preciso nascer de novo. Nós não nascemos primeiro, nós nascemos de novo para ter acesso ao trono da graça, poder ter acesso ao Pai. Amém? Fique de pé que eu quero orar por você. Você entendeu aquilo que Deus falou com você nessa noite? Não venda aquilo que Deus te deu, porque foi pela graça. A Bíblia diz que eu e você não merecemos isso. Eu e você não temos mérito nenhum nisso. Mas foi pela graça. Pela graça nós temos acesso ao Pai. Pela graça o Senhor nos salvou. Como foi cantado aqui, a graça, maravilhosa graça. Por causa dessa graça que hoje nós estamos aqui nessa noite. Por causa dessa graça que você pode abrir a sua boca e dizer: Abba, Pai, Paizinho, eu estou aqui, eu preciso, Senhor. Eu preciso ser tocado nesta noite, eu preciso ser mudado, transformado, muda a minha visão. Eu não quero mais olhar como uma galinha para baixo, mas eu quero ter uma visão do futuro. Eu quero conquistar, eu quero avançar, eu quero conquistar no reino espiritual, eu quero conquistar no reino material, eu quero ir à frente, Senhor. Feche seus olhos nessa noite. Senhor, a Tua palavra ela foi ministrada aqui, Pai, e eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Deus. Senhor, se uma pessoa sequer, nesta noite, Deus, entendeu aquilo que o Senhor disse, Pai, o Teu propósito já foi alcançado, Senhor. Mas eu sei que o Senhor não despede ninguém, Senhor, de mãos vazias. Por isso eu te peço que nessa noite, esta palavra que foi ministrada aqui, Jesus, seja uma verdade absoluta na vida dos meus irmãos, ó Pai.
Que cada um deles, ó Deus da glória, possa ter uma visão diferente a partir desta noite. Uma visão de reino, Senhor. E a visão de reino, Senhor, é uma visão de conquista, de avançar, de caminhar, de marchar, Senhor. Porque somos soldados, ó Deus, e temos um general, que é o general vitorioso, Pai, que detém todo o poder, toda a glória, tudo está sob controle de Jesus. Tudo está nas mãos de Jesus. A tua palavra diz que foi dado a Jesus todo o poder na terra, embaixo da terra, nos céus e acima dos céus. E é este Deus que nós servimos. E é este Jesus que nós cremos. E é este Jesus que está com o seu ouvido inclinado esta noite a este lugar. E que conhece cada um de nós, conhece o nosso coração, conhece o nosso anseio, a nossa aflição. Pai, sonda e esquadrinha cada coração nessa noite, neste lugar, Deus. E envia o teu anjo com a resposta, Pai. Que haja, ó Deus, testemunho da ação do teu Espírito no meio do teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, a tua igreja abençoada. Eu declaro a tua igreja, Senhor, visitada pelo teu Espírito, Pai. E que a partir de hoje, Deus, uma nova visão será sobre a nossa vida, para a glória e o louvor do teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.